Vou abrir mais um comentário aqui e procurar esmiuçar melhor sobre alimentação. Pelo fato que há muita confusão sobre isso. Muitas. Então, Jesus Cristo, quando fez a separação das alimentações naturais e espirituais, ele não privou ninguém de ouvir ou, assim, prover qualquer coisa que venha a discriminar ou qualquer coisa parecida. Jesus Cristo nunca ministrou discriminação, porque o cuidado do alimentar, tanto no natural quanto no espiritual, está no próprio ser que busca a sua salvação ou não. É essa que é a visão de Cristo. Ele diz assim, você pode comer de tudo, sabendo que aquilo que não te serve, tu lançará em lugar escuso. Isso é tanto para o natural quanto para o espiritual. Certo? É como Paulo fala, ouvir de tudo, certo? Ouvir de tudo, mas retende o que é bom. A Sagrada Escritura está se direcionando à alma. Ela não está se direcionando propriamente ao corpo físico, ao visível e palpável, ao corpo palpável, não. Ela está se direcionando ao invisível, ao corpo impalpável, que é a alma. Isso que eu desejo que vocês entendam, porque pela interrogativa que veio para mim sobre a colocação dos alimentos, foi uma pergunta que deixou-me um pouco assim, até entristecido, pelo fato que a criatura perguntou se eu estava bem. Ou seja, tu está bem na tua mente? Mas eu acredito que a criatura que ouviu eu falar sobre alimentação não entendeu. Eu sempre gosto de dar exemplo e amo dar exemplo pela minha própria vida. Eu nunca me poldei antes do acontecimento recente comigo em me deter à doçura e à gordura. E com isso eu busquei para mim momentos tristes, né, que foi de internações, de operações, de outras coisas, do coração. Me tornei cardíaco. Hoje, eu me detenho diante dos que realmente eu gosto de comer. Por quê? Porque eu sei que me faz mal. E também devo me deter naquilo que faz mal à minha alma. Quer dizer, não me alimentar de tal ação, de tal comportamento, e assim sucessivamente. O que eu quero é que entendam, todos entendam, é que Jesus Cristo não, em maneira nenhuma, mostrou, como a palavra do Senhor mostrou, discriminação. Não, ele não mostrou isso. Ele mostrou uma perseverança na palavra do Senhor, uma fé inabalável,
uma concepção de vida que o próprio cuidado por si mesmo elevaria você à dimensão espiritual. Isso que eu desejo que vocês entendam. Por exemplo, existe uma grande diferença que há entre os ministradores. Jesus Cristo diz que hoje os homens, que não são homens, né? Que as criaturas pertencentes às seitas satânicas, os ministradores de lá, eles são vendilhões. Vendilhões. Então, neste momento, ele está comparando as seitas satânicas com um mercado em que se vende coisas perecíveis, palpáveis, certo? E que roubam a concepção da santidade, da justiça e da integridade e retidão da alma. Por isso que ele diz que eles são covis de ladrões. Lá são covis de ladrão e ensinadores, criadores, inventores de roubos. E tudo eles vendem, porque são corruptas, são visíveis, palpáveis, são ações que são externas ao corpo, à alma, ao corpo espiritual. Externa. Isso que eu desejo que vocês entendam sobre a postura da alimentação. Então, Paulo, comparando o ministrador da Santa Escrita, do Evangelho Eterno, ele diz: vá ao mercado todos os dias, certo? Vá ao mercado. E não pergunte a origem do alimento. Por que não pergunte? Ele está dizendo para você não contender, não discutir opinião, não ir lá para questionar. Porque lá não vão te vender absolutamente nada que faça mal para a tua alma. Essa é a diferença. Por exemplo, eu ministro o Evangelho Eterno. Então, eu sou um mercado, certo? Onde você não precisa vir fazer qualquer sacrifício externo que envolva o teu ganho, o teu dinheiro, qualquer coisa que seja alusivo a um sacrifício de dedicação ao Eterno Pai, externo ao teu corpo espiritual. É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque lá em Isaías, ele diz assim: vinde, comprar esse dinheiro. Então, Isaías está se mostrando que ele era um mercado de ações, certo? De ações que exaltavam, glorificavam, honravam o Eterno Pai. Mercado de ações. O mercado de ações tem que estar num patamar elevado ao Eterno Pai. Ele está se referindo novamente ao ser, que tem cuidado. Então, o que é que acontece? Nesse momento é que eu falei lá que os mortos, eles simplesmente só alimentam a mortos. Isso que eu desejo que vocês entendam, para que vocês não venham fazer pergunta se eu tenho debilidade mental ou não. Então entenda a ministração que eu estou fazendo. Por exemplo, se você é um morto espiritual, você vai alimentar somente um morto espiritual. Ou seja, você não vem me alimentar e não vai alimentar o Eterno Pai. Por quê? Por causa que ele diz assim: está escrito. O Senhor Eterno Pai disse para Pedro:
mata e come. Ele disse, Senhor, nunca coloquei coisa imunda. Não torna imundo aquilo que eu já purifiquei. Preste bem atenção. Ele mais uma vez está dizendo para você não discriminar quem quer que seja que chegue até você. Não discrimine, não rejeite. Todos são merecedores de salvação. Então, todos que vierem até mim para aprender o Evangelho Eterno, eu não rejeitarei. Pode ter a sigla partidária que tenha, tanto religiosa quanto laica, eu não rejeitarei, não discriminarei. Essa que é a verdade. Por quê? Porque neste momento, quando chega até mim, eu vou ter que matar, quer dizer, ensinar a verdadeira contextualização de vida, de adoração de espírito em verdade, do qual vai extinguir da vida daquele que se propõe a ser um adorador em espírito em verdade, as irracionalidades, preste bem atenção, as irracionalidades. Eu já expliquei isso para uma ou duas pessoas e eu creio que entenderam. Então, vem até mim, vem buscar uma alimentação boa, que é a alimentação da alma, e vai extinguir da vida dele aquilo que alimenta a carne. Está dando para entender? Então, vai extinguir, vai matar as irracionalidades, que é a ordem de Cristo. E de pregar a toda criatura, quer dizer, mata as irracionalidades, para que eles possam ressuscitar, reerguer, ou se reconstruir ou construir diante do meu Pai, para que seja um adorador em espírito da verdade. Isso que eu desejo que vocês entendam. Então, no momento em que ele começa a aprender aqui, não vim aqui, não vem aqui para discutir, para querer mostrar que sabe alguma coisa, porque todos que chegam perto de mim vindo da religião não sabem absolutamente. Qualquer coisa que seja, não sabem, como diz no verdadeiro linguajar, não sabem nada. Vem como uma criança, não sabe nada, vai ter que aprender. Essa é a verdade. Então você vem, vai aprender a tirar a mentira da sua vida e colocar a verdade. Certo? Aonde, na realidade, você não vai... Os alimentos que foram proibidos lá na lei são proibidos aqui. Você não vai ter aqui comigo, que eu ministro o Evangelho Eterno, que é Jesus Cristo, comida de porcos. Certo? Ações que se chama ações imundas diante do Eterno Pai. Diante dele não, que ele não vê, mas nas trevas pecaminosas. Certo? Você não vai ter aqui comida de rato, quer dizer, como roubar os outros, ou como prejudicar, ou como fazer algo contra o teu semelhante. Já que o Eterno Pai diz, amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Isso que eu quero que vocês entendam. Não há confusão. Então não mande essas, como está lá na página social do Face, a criatura lá, eu não sei de que sentido, mas no sentido assim, estás bem, quer dizer, eu não sei se eu realmente, eu vejo assim, de duas formas. Será que está preocupada com a minha saúde natural ou espiritual? Será que está preocupada com a minha saúde mental ou não? Então, são também interrogativas que não estão afinado com o objetivo e que deixa muito a desejar. Como a criatura fala uma palavra subliminar, que dá dois sentidos, e quando a gente diz assim, não é isso, não, o senhor entendeu errado, é tal coisa. Eu não gosto disso. Comigo é direto. Então, o que acontece? Quando Jesus diz, ouvir de tudo, né, que é a palavra do Senhor,
e retende o que é bonito, está falando para a alma, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores sejam espírito em verdade. E isso que eu desejo que vocês entendam. Não está falando da carne. Por quê? Agora preste bem atenção como é perfeita a palavra do Senhor. Perfeita. No corpo natural, visível e palpável, esse que vocês podem tocar, da carne, significa que tu vais comer naturalmente tudo aquilo que morre. Que morre. Você está entendendo? Que morre. Você vai comer uma carne de gado, o gado já foi morto. Você vai comprar um peixe no mercado natural, o peixe já está morto. Você vai comprar qualquer uma ave, já está morta. Por quê? Porque esta carne é morta diante do Eterno Pai por ela ter se corrompido. Então, para alimentar ela, vai ter que ser de coisas mortas. Ela é uma materialização do quê? Da concepção natural das religiões, da seita e do mundo laico. Eu já falei, Deus trabalha com materialização. Então, para sustentar esse teu corpo, a carne que não entra no céu, carne e sangue não entra no céu, porque conheceu a corrupção, então está morta diante de Deus, correto? Então tu vai te alimentar de mortos. É uma materialização que tem do mundo laico e do mundo religioso. O mundo religioso, eles são mortos espirituais, então vão se alimentar de mortos espirituais. Quem está lá, vamos dizer, no mundo religioso, o que acontece? São mortos espirituais, que alimentam os seus líderes, que são os abutres, que também são mortos espirituais. Você está me entendendo? Eu espero que vocês tenham. Essa carne aqui, que não entra no céu, é morta diante de Deus. A carne do corpo nosso, o visível e palpável. Então, por não entrar no céu, ela, para se manter aqui no período probatório, ela se alimenta dos mortos, de carne de gado que já foi morto, de carne de frango que já foi morto, de um pássaro que foi, da caça que veio lá que foi morto, do peixe ou do camarão ou qualquer coisa que já vem morto, tem que matar, tem que cozer tudinho para comer, para sustentar o corpo que é morto diante do Eterno Pai. Espiritualmente falando, a carne é morta porque não entra no céu, nem a carne e nem o sangue natural. São mortos. E mortos se alimentam de mortos. Mas ele está falando que há um ser que ele traz aqui na Terra, que é um mercador de ações, e que você não compra com dinheiro. A sua salvação você não compra com dinheiro. É um mercado de ações, você vai comprar com ações. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. É um mercado de ações onde tu vai investir a tua vida para que as tuas ações cresçam diante do Eterno Pai. Ações que provêm da alma. Aquilo que Jesus Cristo disse. Deixa que a alma transfigure. Estou falando isso repetidamente porque a criatura que fez a pergunta, que eu não sei em que sentido, porque ela colocou uma interrogativa incompleta, então se ela está confusa, eu creio que agora dá para entender. Nós nos alimentamos assim naturalmente do animal que já morreu, ou da erva que já morreu, qualquer coisa, certo? Por quê? Porque esse corpo visível e palpável, essa carne, é morta diante do Eterno Pai. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Todo tempo vai ser assim.
o morto só alimenta o morto. Agora, para tuas ações virem a ser vivas, eficazes, quanto à tua salvação, tu tem que te alimentar de Cristo Jesus. De Cristo, o Evangelho eterno, que é a alimentação verdadeira para aqueles que anseiam alcançar o reino do céu. Eu creio que está. Se houver alguma dúvida, pode mandar a pergunta e pode fazer que eu quero passar por outro assunto, porque eu creio que você já entendeu também, quando diz assim, vai para o lugar escuso, pelo fato que, mesmo que tu ouça, como disse ele, ouvis os fariseus e não imiteis, mesmo que tu ouça os falsos mestres, mas tu não vai ficar com aquela ação errônea que eles praticam na tua vida. Tu tem que buscar a ação verdadeira que foi exemplificada por Jesus Cristo. Porque os falsos mestres, eles erram por eles usarem de uma falcatrua da elucidação espiritual, que eles não conhecem, e adentram somente a letra e fazem a contradição do Espírito. Isso que eu desejo que vocês entendam. Então ele disse, não imite esse povo. Não imite os líderes religiosos, não imite os Anás, Caifás, saduceus, fariseus, tudinho da atualidade que pertence à seita satânica que são, porque eles são vindilhões, certo? De sacrifício visível e palpável, que são sacrifícios de tolo, que alimentam a tua carne e te roubam da presença do Senhor. Por isso que eles são qualificados como ladrões que vêm somente para roubar, matar e destruir. Isso que eu desejo que vocês entendam. Mais uma vez, o Eterno Pai, através de Jesus, está dizendo para vocês, fujam deles, busquem a vossa salvação. Ela não está distante de ti, mas está no teu querer, na tua postura, na tua nova vida. Porque vindo para o Evangelho Eterno, é uma nova vida, uma nova concepção. É um novo tipo de alimento, é um novo tipo de comportamento. Isso que eu desejo que vocês entendam. Então eu fiz assim, porque eu vou passar para um outro assunto, que eu já estive conversando explicando para mais duas pessoas, porque a concepção errônea de olhar as letras, e então deturpa tudo. E eu estava falando, explicando que quando o Abraão, né, ele compra a terra para sepultar a morte dele, a morta dele, que era a Sarai, né? Que ele sepulta, que Sara, que depois se tornou Sara, né? Após a morte da carne, ela se tornou Sara. E se tornou uma princesa. Então eu vou entrar nesse assunto para mostrar que não tem absolutamente nada, como diz o pessoal, eu não gosto de falar quase o linguajar dele, mas é assim mesmo, para vocês entenderem, não tem nada a ver com essa concepção natural aí desse povo oriental, do Oriente Médio lá, que briga por causa de terra, de espaço. Não tem, está fora desse contextual natural, fora do contextual natural. Eu estava explicando que a mulher, ela é extensão, ela é corpo. E eu já disse, isso aqui é morto, certo? Está morto diante de Deus, o corpo natural. A mulher como extensão, o corpo, a carne, ela se rebela contra a cabeça. Por quê? Por causa que ela
ela se encaminha na parte corrupta carnal. Então ela luta contra a administração da mente, quer dizer, do homem. Ela luta contra. Tanto é que Sarai lutou contra a projeção dada por Deus para a vida de Abraão, que a envolvia. Ela primeiro entrou na parte contenciosa, fez o Abraão ter um relacionamento com a escrava, com a Agar, né, que representa a escrava do Egito, e gerou o filho Ismael, que hoje em dia na materialização é um povo que briga, que ele é flecheiro, que brigaria com todo o povo que rodeasse ele, é brigão mesmo. Bem, isso aí, na concepção natural, são materializadas e também tem a concepção espiritual. Ela entrou nessa... Por isso que eu digo assim, quando vem com o homem de Deus, não deve vir contender, fazer essas coisas, que só vai errar e muitas vezes pode até fazer um homem de Deus errar. E ai de quem, a própria palavra de Deus diz que ai de quem toca no ungido dele, mas esse é outro assunto. Então, eu estive explicando que quando morre, certo? A Sarai morreu para surgir a Sara, certo? Por quê? Porque morreu aquele corpo que contendia com a cabeça. Quando ela morreu, o corpo que contendia com a cabeça, que ela passou a dizer somente o corpo, começou a obedecer a cabeça, dizendo só sim senhor, sim senhor, sim senhor, aquele corpo, a Sara, é uma representatividade espiritual, se tornou a Jerusalém espiritual. Se tornou a Jerusalém espiritual, onde a cidade que habita em luz com o Eterno Pai. Isso que tem que entender. Quer dizer, para que você entenda essa concepção, não tem que haver dinheiro. Ele diz, comprou, certo? Com peças de prata, de ouro lá, tudinho. São mandamentos. Presta bem atenção, ele não cita que é dinheiro. Se houver alguma tradução que diga dinheiro, está mentindo. Porque são com peças valiosas, que compra do povo a quem a terra pertencia. Por que isso? Eu já expliquei isso em várias ministrações. Quando tu está fora de Deus, tu não pertence a ti mesmo, nem tu és tu mesmo. Na tua vida tem um pouco, que eu chamo de bizarro. Tem um pouco da instrução do pai, um pouco da instrução da mãe, um pouco da instrução da avó, um pouco da instrução da tia, do tio, dos amigos, dos colegas de colégio, do mundo laico, da lei não sei de onde, da lei religiosa. Tu é formatada num contexto de mutações, quer dizer, tu vai sendo uma mutação de acréscimo de costumes, etnias, e isso e tal, papá. Aí formata tudo, tu é criado meramente por mãos humanas, vamos dizer assim. Tu não pertence, tu não está criado na essência pelo Senhor, na originalidade da sua criação. Então tu tem as peças do teu corpo tudinho que formata tu como uma criação humana. Quando tu passa a ter um ministrador ungido do Eterno Pai, ele começa a fazer como diz Pedro e como diz Paulo, a colocar a mão direita, a destra de Deus na tua cabeça. Não é a minha mão, é Jesus Cristo, que é a destra de Deus. Vai sobre tua cabeça, vai sobre tua cabeça. Então começa a purificação da tua mente, certo? Para que tu, essa nova mente, essa nova constituição de pensar, tenha domínio sobre o corpo, que representa a mulher rebelde,
a carne, certo? Então, no momento em que ela começa a se rebelar, muitas vezes tu vai ter uma luta, tu ainda vai te afastar do Senhor, tudinho, mas o Senhor voltará, falará novamente com você, e você se erguerá diante dele. Se houver isso, se não, se tu tiver o lado promissor de ter uma mente já no equilíbrio das coisas e aprender a nova concepção de Cristo Jesus na tua mente, significa que tu dominará o corpo. Quer dizer, tu vais enterrar, sepultar aquilo que veio dos outros. Com o quê? Lá, diz assim, certo? Com peças, né? Com peças que lá se configura aquela parte lá do pagamento, que não fala em dinheiro, como se fosse pedra de pratas. E você vai olhar para provérbio, que os pedaços de prata, de ouro, de a pedra preciosa se constituem nos mandamentos do Senhor. Então, tu vai ter que enterrar, certo? Aquela concepção contriciosa que é representada por Sara, certo? Porque tu compraste o direito de sepultar, certo? De sepultar a carne contenciosa, a carne que contenda com o espírito, já que eles não são amigos. Carne e espírito não são. Então, tu vai ter que dominar, porque tu compraste o direito, tu pode buscar em Cristo Jesus o direito de domínio sobre ela. É uma visão espiritual muito, muito profunda, e que eu vou entrar nisso para mostrar que esses falsos mestres estão errados, quando eu já ouvi eles pregarem que tem 3 mortes. Não existe 3 mortes. É somente 2. Certo? E que você vai vencer com a vida. Logo, a primeira morte e não passará pela segunda. Eu vou dar continuação nisso, tá? Na próxima. Eu espero que vocês já tenham uma concepção de entendimento do que é alimentar, porque nós nos alimentamos de animais e de ervas, de plantações, qualquer coisa parecida, de maneira que são mortos, porque a carne, que é morta, que não entra no céu, também se alimenta de morta. É a materialização do mundo religioso, que os líderes são carnais, são mortos que se alimentam de mortos espirituais. Então, quando vem para um ungido de Deus, vai se tornar um ser vivo, vai começar a nascer, ser vivo, para poder alimentar o ungido de Deus, o ungido de Deus só se alimenta de vivos, já que ele é vivo. Isso que eu quero que vocês entendam. E depois nós vamos passar para o outro assunto, que é a parte da concepção que fala de morte, né? Que eu vou mostrar para vocês que esse dormir, que é a pessoa quando termina o seu período probatório aqui na Terra, que o pessoal diz que morreu e que não morreu, é apenas uma passagem de uma dimensão visível e palpável para outra dimensão invisível e impalpável, tá? Que vai equiparar com o que aconteceu, exemplificado por Abraão e Sarai. Vocês vão entender, se Deus quiser. Eu continuarei na próxima. Beijos.